Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, onde a gente fala sobre jogadores africanos, jogadoras africanas, seleções e clubes africanos. Se você está chegando aí aleatoriamente nesse vídeo, nesse canal, considere deixar sua inscrição e considere deixar o like, todo mundo que está assistindo aqui, até porque nós precisamos muito do like, porque nós somos um projeto independente e a cada like ajuda o nosso conteúdo a chegar a outras pessoas que ainda não conhecem aqui o nosso canal sobre futebol africano. Porque hoje nós vamos falar sobre Arábia Saudita e continente africano. Nós já falamos aqui sobre esse tema, Arábia Saudita e continente africano, quando eu fiz um vídeo e falei sobre a Superliga Africana. Eu vou deixar o card no final do vídeo para vocês terem um contexto maior de como a Arábia Saudita vem crescendo a sua influência dentro do continente africano e de uma outra forma, mesmo que indireta e quase imperceptível quando falamos de futebol e geopolítica entre a Arábia Saudita e o que a Arábia Saudita pretende com as contratações aí e o fortalecimento da sua liga. E a gente vai falar das contratações de jogadores africanos, mas aqui nós vamos falar também sobre religião, sobre geopolítica e como o futebol vem se misturando dentro dessas contratações de estrelas africanas que vão jogar na Arábia Saudita nessa temporada. Eu preciso deixar um aviso para vocês também, pessoal, não sai desse vídeo, tá? Não sai dessa parte desse vídeo. AfricaBR, o cupom, a KTO é assim, a única parceira aqui no canal, que investe no canal, que ajuda esse canal a chegar mais longe. Então, considere utilizar esse cupom AfricaBR, pode passar esse cupom AfricaBR aí para amigo, para família que quiser usar, para apostar na Copa do Mundo Feminina, para apostar em Champions League, para apostar em campeonatos africanos, para apostar aí na Liga Saudita, para apostar em qualquer campeonato. Você usando no primeiro depósito lá na KTO, você ganha 20% a mais de grana para apostar. E não precisa do aplicativo, tá aqui na descrição, KTO, tá bom? Chega lá e aplica o cupom AfricaBR, porque você aplicando esse cupom vai ajudar muito esse canal aqui, que depende da ajuda de vocês, do like de vocês, da inscrição de vocês e da utilização do cupom AfricaBR para fortalecer esse canal e a gente seguir juntos e juntas aqui firme falando sobre futebol africano, beleza? Vocês devem estar vendo aí já essa lista de contratações na Arábia Saudita. Esse vídeo eu resolvi fazer, eu ia fazer já de qualquer forma, mas a contratação de Sadio Mané me deixou muito alerta para uma questão sobre as contratações e a ida das estrelas africanas para a Arábia Saudita. Primeiramente que, assim, historicamente falando, jogadores africanos já têm participado da Liga Saudita muito antes desse hype da ida de Cristiano Ronaldo, da ida de outras estrelas como Benzema para o país saudita. Jogadores africanos, inclusive, têm um histórico, no mínimo, desde 1970 e meados de 1970, mas sempre com uma questão específica que quase passa despercebido dentro do mundo ocidental, de quem não é muçulmano, por exemplo, de como a contratação de jogadores africanos sempre teve a questão da religião, né? O fato de jogadores africanos muçulmanos irem à Arábia Saudita, até porque a Arábia Saudita tem uma das casas aí dos templos sagrados do Islã, que é Meca. E a gente vai falar o que significa Meca para o Islã e o que significa Meca para os jogadores e cidadãos africanos e o porquê também desse ser um motivo muito interessante para, a nível pessoal, dos jogadores africanos irem para a Arábia Saudita. A gente tem jogadores como Mahrez, depois de uma temporada de Champions League, campeão da Champions League, de várias temporadas jogando pelo Manchester City, chegando ao Al-Ahly. A gente tem também o Edouard Mendy, melhor goleiro do mundo pelo Chelsea, campeão da Champions League, também chegando ao Al-Ahly. A gente tem a principal figura aí do continente africano hoje, que é Sadio Mané, cara. Multicampeão aí pelo Liverpool, campeão africano por Senegal, o melhor jogador dessa geração senegalesa que aceitou jogar no Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. O Ziyech também era outro jogador que acabou sendo reprovado nos exames médicos do Al-Nassr e não vai jogar no Al-Nassr, deve ficar na Europa. A gente tem outros jogadores da diáspora africana, por exemplo, N'Golo Kanté, nasceu no Mali, vai jogar também no Al-Ittihad junto com Benzema. Argelino também, jogador aí na diáspora que vai também jogar no Al-Ittihad. E a gente tem vários outros jogadores africanos aí que vão jogar na Arábia Saudita. E uma coisa que passou muito despercebido, eu até coloquei inclusive nas minhas redes sociais há uns meses atrás, como a religião é algo preponderante para a Arábia Saudita. Evidentemente que aqui é bom a gente colocar em panos limpos, né? Óbvio que todos os jogadores, a maioria desses jogadores estão indo para a Arábia Saudita por causa de um contrato milionário, né, de um plano de carreira fantástico a nível comercial, de marketing, a nível financeiro principalmente,
mas a religião acaba sendo muito preponderante para a ida de Sadio Mané. Eu coloquei lá no meu Twitter como, por exemplo, essa contratação de Sadio Mané é importante para o projeto geopolítico da Arábia Saudita, que tem investido muito nos esportes. A Arábia Saudita, há um tempo atrás, chegou até a investir no golfe, por exemplo, agora vem investindo dentro do futebol, muito pensando na forma de modernizar as suas relações e também, evidentemente, com o viés da Copa do Mundo lá de 2034, que não deve ser em 2030. E no vídeo sobre a Arábia Saudita e a Superliga Africana, eu falei, a Confederação Africana e a Arábia Saudita estão chegando cada vez mais próximos a nível de cooperação aí intercontinental e, evidentemente, aí para ganhar apoio entre a Confederação Africana de Futebol. Mas a contratação de Sadio Mané para o Al-Nassr, por exemplo, significa mais do que uma estrela que vai trazer, por exemplo, muitos senegaleses acompanhando o futebol saudita, muitos africanos acompanhando o futebol saudita, mas um jogador que, por exemplo, é senegalês, é a principal figura africana a nível midiático, junto com Mohamed Salah, que está no Liverpool, por exemplo, dentro do continente africano, e um jogador, sobretudo, muçulmano, né? E essa questão de ser muçulmano e jogar na Arábia Saudita conta muito. Tanto é que o Koulibaly, quando foi aí contratado pelo Al Hilal, ele chega falando sobre a importância de ir para um país muçulmano e como ele, na Europa e vivendo no Ocidente por vários anos, e olha que ele viveu na França, ele viveu na Itália, ele sempre teve problemas de restrições e de preconceitos por ser muçulmano. Primeiramente, por ser negro e depois por ser muçulmano. E, curiosamente, ele fala que na Itália a sua vida foi um pouco mais tranquila, principalmente por estar em Nápoles, ali ser uma região que abraça um pouco mais a diversidade. Mas ele fala que na França, por exemplo, ele sofreu muito essa questão pelo fato de ser negro e muçulmano, e a França tem aí um histórico colonialista dentro do continente africano, mas um histórico de repressão e de divisão social quando assuntos são muçulmanos dentro da França e um estereótipo criado pelo Ocidente do que é o muçulmano e sempre ligando o muçulmano, tá, e o Islã a uma questão violenta, a uma questão ligada a estereótipos que foram construídos pelo Ocidente, querendo ou não. E aqui nós não estamos falando que a Arábia Saudita agora é o grande paraíso da democracia, muito pelo contrário. A Arábia Saudita tem sérios problemas de liberdade de expressão, sérios problemas de liberdade religiosa, sérios problemas em relação à liberdade da imprensa. Mas, no momento em que Sadio Mané, em que Koulibaly e vários outros jogadores como Benzema e N'Golo Kanté chegam à Arábia Saudita e falam que estão lá, evidentemente por causa do dinheiro, mas sobretudo por ser um país muçulmano, eu acho que isso não deve deixar de ser considerado. Lembrando que na Arábia Saudita a gente tem alguns lugares aí que são considerados os templos do Islã, né? Como Meca e Medina, por exemplo. Meca, Meca é basicamente uma parada anual e obrigatória de peregrinação do Islã e para os seguidores do Islã dentro da Arábia Saudita. É basicamente obrigatório que, né, todos os fiéis, sempre que possível, vá a Meca uma vez por ano. E Meca fica onde? Na Arábia Saudita. Onde muitos desses jogadores que estão jogando agora na Arábia Saudita vão anualmente. Então é bem comum vocês verem jogadores como Rudiger, jogador do Real Madrid, com as vestimentas ali em dia de peregrinação em Meca, N'Golo Kanté, Ziyech, o Benzema vai anualmente a Meca na Arábia Saudita também para a peregrinação, Koulibaly também vai, e vários jogadores africanos e de origem africana que tem o seu rito religioso aí do Islã, mesmo tendo nascido, por exemplo, na Europa, até porque são filhos de pais africanos / muçulmanos, né? E o Islã, né? O Islã hoje ele é a segunda maior religião do continente africano e em plena expansão a nível de adepto, né? O continente africano, entre o cristianismo e o Islã, essas duas vertentes religiosas ocupam boa parte de fiéis dentro do continente africano. E Senegal de Sadio Mané, por exemplo, e tem uma maioria muçulmana, né? Assim como o norte africano também, por uma questão da construção ali árabe e estar mais próximo também do Oriente Médio, também é extremamente muçulmano. E para a Arábia Saudita isso é muito importante para ganhar influência dentro do jogo político e dentro da sua imagem para fora da Arábia Saudita, tá? Então quando o Koulibaly chega e fala que a religião é importante, quando o Sadio Mané chega para representar Senegal, um país extremamente muçulmano, apesar de ter cristãos, etc., evidentemente, é importante para a imagem da Arábia Saudita. Então, essa reflexão que eu trouxe aqui, para além do desenvolvimento da Arábia Saudita, as grandes estrelas do continente africano que ainda poderiam estar jogando na Europa, porque tem qualidade para isso. Sadio Mané
saindo da Europa para ir para a Arábia Saudita, sendo que, apesar da temporada ruim dele no Bayern, ele poderia render mais, né? Ele jogou o amistoso contra o Brasil e a gente percebeu muito bem como o Sadio Mané poderia render mais algumas temporadas na Europa, assim como o Koulibaly e vários outros jogadores. Mas o que eu trago aqui a reflexão é que, para além do fato de a gente ver vários jogadores africanos indo à Arábia Saudita, é mais do que o dinheiro. Evidentemente, o dinheiro e a questão dos contratos são muito importantes, mas o fato da Arábia Saudita ser e ter alguns dos lugares ali que são considerados o templo da religião do Islã é muito importante para muitos desses jogadores, e dentro de um processo de imagem positiva da Arábia Saudita e de captar torcedores fora da Arábia Saudita, principalmente no continente africano e de regiões muçulmanas, por exemplo, é muito importante para esse projeto da Arábia Saudita como Estado, tá? Porque assim, pode parecer algo até meio bobo a questão da religião para quem não é muçulmano, por exemplo, mas para quem vive a cultura, para quem vive a religião, tanto no continente africano quanto e principalmente no Ocidente, onde em muitos países ocidentais reprimem a religião, é muito importante que você esteja num lugar seguro para professar a sua fé e para professar os seus costumes. Então, jogadores como Edouard Mendy, Koulibaly, jogadores como Sadio Mané, N'Golo Kanté, Benzema, Mahrez, todos esses vão jogar na Arábia Saudita também pelo fato de estar num país predominantemente muçulmano. Então a discussão que eu queria trazer aqui é como isso ao mesmo tempo é uma questão de caráter individual, mas como a captação desses jogadores de origem muçulmana é um processo geopolítico da Arábia Saudita também para atrair mais uma imagem positiva e para captar mais torcedores dentro principalmente dos 4 maiores clubes da Arábia Saudita, sendo que Benzema tem uma gama importante aí de torcedores, de seguidores em redes sociais. Sadio Mané nem se fala, Mahrez também, os argentinos muito fortes dentro do contexto de engajamento também das suas figuras ali a nível mundial dentro do futebol. Os senegaleses também muito apaixonados por futebol e seguidores de Sadio Mané também. A mesma coisa acontece com o Koulibaly. Então a disputa dessas contratações de jogadores africanos e da diáspora africana que são muçulmanos, ela não é uma questão apenas da indústria do futebol, ela é uma questão que ela é disputada no simbólico, na religiosidade. E às vezes, repito, e muitas das vezes pode até parecer difícil compreender para quem não é muçulmano ou para quem vive no Ocidente, de como a religião em países muçulmanos está muito atrelada ao Estado, tá? E óbvio que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a religião sempre ligada ao Estado, mas no caso da Arábia Saudita, no caso do Catar, no caso de outros países, principalmente do norte africano, a questão da religião ela é muito ligada ao Estado também. Ela é muito ligada ao modo de vida daquela pessoa e ao modo dela compreender o mundo e de responder ao próprio Ocidente, quando o Ocidente, em muitos países ocidentais como o Reino Unido, tem, por exemplo, uma perseguição sistemática a muçulmanos, por exemplo, em mesquitas, como a gente pôde ver algumas perseguições na Europa em relação ao Ramadã, por exemplo, como vários clubes na França, por exemplo, acabaram reprimindo alguns jogadores que estavam seguindo o jejum do Ramadã, no mês do Ramadã, em meio à temporada europeia. Então são várias questões assim que acabam desgastando alguns jogadores que, pô, cara, tu vai chegar nesse final de carreira conseguindo ganhar mais dinheiro do que em tese tu poderia ganhar no final da carreira e ainda estar num país predominantemente muçulmano e que anualmente tu vai estar lá, tanto em Meca quanto em Medina, que são a casa e um dos templos sagrados do Islã, cara, tu vai querer ir para lá. Então a questão da religião é muito importante e vai se ligar, evidentemente, a esse projeto geopolítico da Arábia Saudita que vai e deve sediar a Copa do Mundo de 2034, com o apoio da Confederação Africana de Futebol. Eu queria saber de vocês se faz sentido tudo isso que eu estou falando, se algum de vocês tem refletido sobre isso, e deixa aqui no site, no chat, essa reflexão, o que vocês acham sobre isso, e se a gente tem espaço para essa construção e para essa reflexão um pouco mais sensível a nível individual, né, dos jogadores africanos / muçulmanos, mas também compreendendo que esse é um projeto geopolítico e de interesses também da Arábia Saudita. Deixe os comentários aqui no chat. Cara, se gostaram dessa reflexão, se faz sentido ou se não faz, deixa o like aqui porque ajuda muito esse vídeo a chegar a mais pessoas, e se inscreva no canal porque semanalmente a gente está aqui com 2 ou 3 vídeos semanais aqui falando sobre clubes africanos, sobre seleções africanas, sobre jogadores e jogadoras africanas, e a gente vai construindo junto a nossa comunidade falando
sobre futebol africano em português. Um salve para todos os amigos do Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, toda a lusofonia e os torcedores e torcedoras fora da região lusófona da África que podem estar nos acompanhando aí, como Nigéria e outros países aí falantes em francês ou inglês, por exemplo, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo. Sigam, tá? @LuizFernandoFilho com S, Luiz Fernando Filho com S lá no Twitter. Sigam o TikTok do África Mamba, África Mamba Oficial. Só chegar lá no TikTok e digitar África Mamba Oficial. Nós estamos fazendo ali produtos e materiais exclusivos para o TikTok e para o Reels do Instagram. Também é só colocar África Mamba Oficial também no Instagram que vocês vão estar consumindo outros tipos de conteúdos lá nessas redes sociais, tanto no TikTok e tanto no Instagram. Nunca esqueçam que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Eu espero vocês numa próxima. Tamo junto e fé!